amigos do canal Vanguarda Espírita. Você tem medo de espíritos? Você tem medo do escuro porque pode aparecer um espírito? Eu diria para você o seguinte: se você tem esse tipo de medo, essa conversa de hoje vai interessar muito a você. Por quê? Porque você é um espírito. Todas as vezes que você se olha num espelho, você está vendo o quê? Um espírito, não é? Porque todos nós somos espíritos. A conversa de hoje, ela é o seguinte: a matéria existe desde toda a eternidade. Esse texto, algumas situações que nós vamos conversar aqui, foram extraídas do Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec e que recentemente agora fez aniversário, o nosso Livro dos Espíritos, um dos livros em que nos baseamos na doutrina espírita. Então vamos lá. A matéria existe desde toda a eternidade. Como Deus ou foi criada por ele em algum momento? Só Deus o sabe, é a resposta dos espíritos a Allan Kardec. Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Então, para você que acredita em Deus e que sabe que Ele existe, Deus nunca esteve inativo. Não é? Ele trabalhou sempre, Ele trabalha sempre. E como disse Jesus, até hoje o meu Pai que está nos céus continua trabalhando. Do Livro dos Espíritos, na pergunta 23, Allan Kardec pergunta: que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Essa é a resposta. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito em vossa linguagem. Os espíritos dizem: não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Por quê? Porque a nossa linguagem aqui na Terra ela ainda é muito primitiva. Nós temos um conhecimento relativo à nossa evolução. Como nós poderíamos entender, por exemplo, o princípio inteligente do universo? Como? Você pode se perguntar assim, mas não tem dentro desta conversa algo palpável, algo que a gente possa entender assim? O espírito é isso, é aquilo? O espírito é o princípio inteligente do universo e dele somos criados por Deus. Deus nos criou a cada um individualmente. Não existe uma produção em série de almas. Deus nos criou individualmente e temos todos nós espíritos que fomos criados à semelhança de Deus. Nós temos um tempo para sermos criados, um tempo de maturação até nos tornarmos espírito. Eu acho que isso, por enquanto, é suficiente para você captar essa nossa conversa aqui. O espírito é sinônimo de inteligência? Boa, essa pergunta que o Allan Kardec fez é extremamente interessante. A inteligência é um atributo essencial do espírito, ou seja, o espírito precisa ter esse atributo da inteligência. Para isso, nós temos aqui no nosso planeta, aqui na nossa Terra, escola, né? Isso aqui é uma escola, nós temos que aprender para formarmos, incorporarmos o espírito com o quê? Com inteligência. Nós precisamos colocar a inteligência, é isso que vai nos importar. Uma e outra, a inteligência e o espírito, porém, se confundem num princípio comum. Os dois são a mesma coisa. A inteligência, não é? É a natureza íntima do espírito, essa natureza, esse atributo essencial, são uma coisa só. Mas podemos dar uma dica também dizendo o seguinte: em todos os estudos que nós fazemos dentro do espiritismo aparece, não é? Uma palavra que é muito importante, que fala sempre em eletromagnetismo ou magnetismo, que são correntes elétricas. O espírito, ele serve-se destas correntes elétricas para atuar dentro daquilo que ele necessita. Mas isso é uma conversa para mais tarde. Por enquanto,
esse entendimento vai colocando, harmonizando para um outro vídeo, perfeito? Vamos lá. Na pergunta 24, Allan Kardec pergunta o seguinte: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta matéria? Olha só, como as cores o são da luz e o som é do ar. Resposta dos espíritos: são distintos uma do outro. A união do espírito e da matéria é necessária para que esta possa expressar inteligência. Então vejam só, o espírito, ele tem uma forma e ele necessita da matéria para expressar a sua inteligência. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês num corpo orgânico porque eu preciso desse corpo orgânico para as coisas que eu tenho que fazer aqui na Terra, não é? Quando chegar o tempo em que eu não estarei mais aqui e o meu corpo tiver uma finitude, não é? O meu espírito vai continuar. Então, durante este tempo que eu estou encarnado, o que é que eu preciso para me manifestar? Do meu corpo. O meu corpo é o quê? Matéria. Então, o espírito necessita da matéria para se manifestar, não é isso? Essa união espírito-matéria é igualmente necessária para a manifestação do espírito na linha A da pergunta 25. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Então é necessário. É necessário a vós outros porque não tendes o organismo apto a perceber o espírito sem a matéria. Por enquanto, nós não temos a aptidão para percebermos o espírito sem a matéria. E mais, quando nós estamos encarnados, nós não conseguimos perceber ao nosso entorno, em volta de nós, uma espiritualidade toda que se movimenta, não é? Existem espíritos que se movimentam em torno de nós todos os dias e nós não percebemos. Então, para você que tem medo do espírito, que tem medo de espíritos, que não vai a uma casa espírita porque tem medo, não tenha medo. Não há necessidade disto. Procure, ao invés de ter medo, compreender aquilo que você é, aquilo que você tem nas mãos para evoluir. Não é? Nós todos estamos aqui num projeto imenso espiritual de evolução. Medo é a última coisa que você pode sentir, porque se você tiver medo de espírito, você pode estar sentindo medo de você mesmo. Meus amigos, enviem sugestões para nós com mais perguntas. Inscrevam-se no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, toquem no sininho para receberem as novidades do canal e deem um joinha para ajudar a nossa doutrina espírita a ir cada vez mais longe. Muito obrigado a todos!